Então, Reinaldo, na nossa última live, nós falamos de 3 passos, que são 3 etapas essenciais para que o empresário ele possa implementar um planejamento tributário na empresa dele. O primeiro passo, a gente falou de mentalidade. Sem a mentalidade correta, ele não dá o primeiro passo, ele não compreende a importância desse serviço. O segundo passo, depois que ele já tem a mentalidade correta, é entender que ele precisa da ajuda de profissionais, né? Que a gente chamou isso na última live de humildade, de entender, olha, eu preciso de profissionais aqui que entendam desse assunto e que me assessorem. Uma vez que ele buscou os profissionais corretos, ele precisa do terceiro passo, que é talvez o mais importante, que é o comprometimento. A gente vê muito aqui com os nossos clientes, os nossos prospects, o cara que tem a mentalidade, ele foi atrás de um profissional, mas na hora que ele recebeu ali uma tarefa de casa, que é separar a documentação, que é organizar os relatórios para iniciar o planejamento tributário, ele achou muito difícil, ele achou que aquilo ali não era para ele, que ele não ia conseguir, que ia dar muito trabalho, e ele abandona. Então, esse comprometimento é essencial também. E aí, por que eu estou trazendo esses 3 passos? Para fazer um link justamente com esse assunto que a gente vai falar hoje, de gestão. Que eu percebo, Reinaldo, tanto na minha experiência como empresário, quanto observando os meus clientes, que um grande inimigo da gestão é o ritmo hipnótico. O empresário ele tem uma rotina, ele tem um ritmo que ele está ali já fazendo os negócios dele, administrando a empresa dele. Esse ritmo, muitas vezes, ele é hipnótico. E o empresário, ele tem dificuldade de sair desse ritmo para implementar medidas novas, medidas que estão fora desse ritmo. Isso faz toda a diferença, porque outro dia eu ouvi você dizendo uma frase que eu gravei e achei muito interessante, levo comigo, que é assim, os resultados que você ainda não tem são por conta das ações que você ainda não tomou, ou por conta dos conhecimentos que você ainda não adquiriu. Então, esse ritmo hipnótico que cada empresário está, e não existe exceção, em algum nível, todos nós empresários temos o nosso próprio ritmo hipnótico. Em alguns momentos a gente quebra ele, traz inovação, traz coisa nova, mas logo a gente entra no ritmo hipnótico de novo. É importante ter essa consciência, né, Reinaldo, para ter essa atenção, porque a gestão está completamente atrelada com isso. Você concorda comigo? Concordo, e tem uma máxima que diz o seguinte, o óbvio, ele precisa ser dito, ainda que pareça ser óbvio. Outro dia eu estava conversando, acho que era com o Léo, sobre dieta, né? E nós estávamos falando sobre o fato de que nós sabemos o que fazer, não sabemos? Todo mundo sabe, né, o que fazer. Agora, por que não fazemos? Então, o óbvio, ele precisa ser dito, mas por que nós não fazemos? Na gestão é a mesma coisa. Se você parar para observar os conceitos de gestão, eles são relativamente simples. Eles exigem disciplina, eles exigem consistência, exigem continuidade, né, e observância, né, e aquele ciclo, né? Você faz, você observa, e aí você volta, faz de novo, melhora aquilo e observa, e esse ciclo é o padrão. Agora, se nós sabemos o que fazer, né, tanto na dieta quanto na gestão e dieta é a mesma coisa, dieta faz parte de uma gestão da saúde, né? Por que nós não fazemos o que nós entendemos ser óbvio? Porque é o que você acabou de falar, faz parte de uma mudança aqui, né? Tudo passa por uma transformação do nosso mindset. E o que impede eu de fazer determinada coisa e você não, o que tem me impedido não é necessariamente o que te impede. Porque cada um de nós carrega as nossas experiências, os nossos erros que criaram em nós muralhas, barreiras, né, crenças, carrega frustrações e situações que nos criam em nós alguma impossibilidade. Por exemplo, a questão da saúde, né? Em busca de endorfina, a pessoa exagera
na alimentação em busca de um prazer que, na verdade, o que ela precisava não era daquilo. Ou então ela poderia ressignificar aquela necessidade do prazer por uma outra coisa, né? Então perceba que tudo está dentro da nossa mente e essas mudanças que as pessoas não enxergam com clareza, porque ela é muito individual, ela precisa de ordem, precisa de gestão, precisa de clareza, de conhecimento. Uma das coisas que as nossas ferramentas, controle odonto e controle médico, se esforça em trazer é clareza sobre a realidade do negócio, né, da clínica, os números, né, as informações que são fundamentais na tomada de decisão. Porque a partir do momento que você toma conhecimento, que você tem consciência do que está errado, aí fica mais fácil de você fazer as mudanças. Falamos inclusive na última live que nós conversamos juntos sobre essa questão de consciência, né? Tem a pessoa que tem consciência do que tem que fazer e não faz. Tem a pessoa que não tem consciência. Ela não sabe que ela não sabe e precisa fazer. É mais ou menos por aí, não é isso? Perfeito, Reinaldo. Eu vi uma pessoa dizendo uma frase outro dia que também me chamou muita atenção. Uma frase simples, mas interessante. Ele falou assim: fazer todas as coisas, fazer a mesma coisa todos os dias não te torna um idiota, porque um idiota não tem disciplina para fazer a mesma coisa todos os dias. É interessante, né? Porque você está trazendo aí que gestão nada mais é do que disciplina. Não é nada de outro mundo tão complexo. Passa por um planejamento estratégico e o cumprimento dele, certo? Mas isso, como você está dizendo, muitas vezes se mostra árduo, se mostra difícil por conta do mindset. Só que quando a gente está num contexto empresarial, os resultados, muitas vezes, eles não podem aguardar tanto quanto em alguns casos pessoais. Por exemplo, uma pessoa que ela está ali com um distúrbio alimentar, nada sério, ela está ali, não está com uma barriga de tanquinho, ela olha ali para o amigo e fala assim: nossa, ele está acordando cedo, está treinando, está com uma dieta low carb, e ele está com a barriga de tanquinho. Mas não tem problema, eu aqui estou bem, minha saúde está em ordem, não tem problema, do jeito que eu estou bem. No mundo empresarial é um pouco diferente, porque o empresário que vira e olha pro colega, que é o concorrente, fala assim: poxa, o meu concorrente está com uma dieta de despesa low carb, ele cortou as despesas dos impostos ali praticamente por menos da metade. Ah, mas tá tudo bem, eu vou continuar aqui gastando mais. Não funciona. A clínica pode quebrar, né? Então, por que pode quebrar? Porque o concorrente, com isso que ele está economizando, ele está investindo em tecnologia, em equipamento, em pessoas, está investindo em vendas. E aquela pessoa que está tendo um custo muito maior porque não está adotando esse planejamento tributário, ou qualquer outra das ferramentas de gestão, não apenas essa, ela vai ficar para trás. Ela vai chegar num ponto que a concorrência vai ser desleal, que ele vai olhar, o concorrente vai estar tão distante dele, que é o que a gente chama da concorrência desleal. Então, esse mindset no mundo dos negócios, assim como na vida pessoal em alguns aspectos, ele custa caro, né, Reinaldo? Custa caro, e uma das coisas que você falou aí que me chamou muita atenção é essa questão da pessoa achar que o palco do outro precisa ser igual aos bastidores que ele vive, né? Eu postei recentemente no meu Instagram pessoal essa afirmação, né? Que é muito injusto, né? O empresário comparar o palco do concorrente, né? Que está postando lá os investimentos que ele fez, os resultados e tal, e ele comparar com os bastidores dele e as lutas que ele tem. É lógico que se o concorrente ele teve ações para mitigar gastos, né, e um deles tão importante e que nós temos sempre trazido aqui todas as manhãs, que é a questão tributária, muitas vezes não é anunciado, né? O concorrente não anuncia: olha, cortei os meus gastos usando a estratégia tributária XYZ. Ele não mostra. Esses bastidores ele não mostra. Ele mostra o palco. Ele mostra os investimentos que ele está fazendo, o crescimento
da clínica e da empresa dele, mas os bastidores ele não mostra, e aí o empresário começa a se comparar e fica muitas vezes frustrado com o próprio negócio, que é muitas vezes verdadeiro, mas que ele negligenciou coisas que ele sabe que poderia melhorar, mas é aquela história, né? O óbvio para ele precisa ser repetido, e é por isso que nós estamos falando sobre essa questão tributária de maneira intencional todas as manhãs aqui, porque por mais que seja óbvio, por mais que seja repetido e redundante, infelizmente o empresário não tem atentado, né? E por mais óbvio que possa parecer, quando você economiza R$1 de tributo, você está aumentando R$1 na última linha da sua apuração de resultados, né? Não é R$1 a mais no seu faturamento, não, é R$1 a mais nos lucros, diretamente no lucro. Então, essa negligência que muitas vezes o empresário faz nessa questão tributária, ela é muito impactante. E Reinaldo, é interessante aqui que, com a nossa experiência aqui no segmento odontológico, nós já mapeamos alguns padrões de estrutura societária das clínicas. Funciona assim: algumas clínicas se dividem, muitas vezes os proprietários são um esposo e uma esposa, um homem e uma mulher. É muito comum esse modelo societário. Comum e complexo, né? Porque ele não é fácil. Muito complexo. E assim, a gente vê muito onde muitas vezes a mulher é a odontóloga, ela está ali na prática, gerenciando a equipe, fazendo procedimentos. A gente tem muitos casos, assim. E muitas vezes o homem, ele está ali na gestão, ele não se preocupa com nada da execução do serviço. Ele está ali na gestão, números, planilhas, administrando o negócio. Esse é um modelo interessante. Esse é o modelo que mais chega pra gente. Porque qual que é o outro modelo, muitas vezes, que a gente vê? É um modelo onde a própria pessoa que está ali, muitas vezes executando o procedimento, administrando a equipe de odontólogos, ela também faz a gestão. E aí o negócio fica um pouco bagunçado, porque ela não tem o tempo necessário que ela precisaria para se dedicar para a gestão. Então a gente percebe que quando as clínicas que tem uma pessoa ali, seja marido e mulher, ou seja uma pessoa contratada, seja um sócio específico para a gestão, essa pessoa ela tem mais tempo de buscar um profissional, de cumprir as tarefas que esse profissional vai pedir para trazer os documentos e fazer uma estratégia tributária. Então a gente percebe muito isso, que muitas vezes, Reinaldo, o empresário do segmento odontológico, ele não vai atrás por uma falta de tempo. Ele está tão envolvido na rotina da clínica, ele tem tantos pacientes marcados, tantos procedimentos, ele não tem energia para ir atrás. Mas é aquele que a gente falou, é o ritmo hipnótico, porque é justamente uma medida como essa que vai ajudar a mudar esse contexto. É muito importante. Hoje eu comecei a live abrindo falando sobre gestão do tempo, né? Porque é um assunto tão importante e tão negligenciado que precisa ser falado todo dia, né? É a questão do óbvio ser repetido. Porque o que você descreveu aí é exatamente um empreendedor que não tem uma gestão do tempo e uma gestão do seu negócio bem planejada. Por exemplo, o empreendedor, dono da clínica, que está investindo parte do seu tempo no atendimento in loco, atendimento clínico, ele está colocando as mãos no operacional. Então, só aí já mostra uma debilidade na gestão do negócio, né? E aquela velha pirâmide, né? Em cima tem que estar o estratégico, no meio tem que estar o tático e embaixo o operacional. Se o líder, o dono do negócio, ele está lá no operacional, ele está tirando tempo que deveria estar sendo investido no estratégico. E eu entendo bem desse assunto, porque é muito difícil o fundador, o criador, o empreendedor, ele tirar as mãos do operacional do dia para a noite. Isso é um processo, porque ele tem uma cultura de trabalho, um modelo de atendimento e que ele julga ser o melhor que deveria ser. E ele não está errado. Só que
Ao mesmo tempo, existe um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ele não está errado, ele precisa entender que outras pessoas são capazes de fazer um bom trabalho e muitas vezes até melhor. Então, o fato dele querer implantar a cultura de trabalho que ele gosta, que ele entende ser a melhor, ele precisa ao mesmo tempo ele deixar de ser orgulhoso, ser um pouco mais humilde e admitir que mesmo que um outro profissional não faça exatamente como ele faz, aquilo pode ser melhorado. O mais importante é ele se posicionar como estratégico, porque aí ele vai ter tempo de olhar para o seu negócio, olhar para o seu fluxo de caixa, olhar para a sua apuração de resultados e entender aonde é que está indo o dinheiro. Existem clínicas, Guilherme, isso eu posso falar com propriedade, porque nós temos aqui milhares de clínicas sobre os nossos cuidados. E eu vejo clínicas que fazem um excelente faturamento, fazem muito dinheiro, mas que na última linha você percebe claramente que os resultados não são bons. Os resultados não são o que poderia ser. E às vezes os resultados não são ruins, mas poderia ser muito melhor. E essa questão tributária é um dos pontos, um dos parafusos que precisam ser muito bem ajustados nesse carburador da gestão, a gestão moderna e lucrativa, não é verdade? E isso, Reinaldo, acontece em todos os segmentos de prestação de serviço do Brasil. No Brasil, nós temos um gap educacional que é a gestão. Nós temos esse gap no Brasil. Não é à toa que o número de empresas que quebram nos 2 primeiros anos e depois que quebram nos 5 primeiros anos é assustador. Por que isso acontece? Está relacionado com a estrutura do nosso sistema de ensino. Por exemplo, o odontólogo, o dentista, quando ele faz uma faculdade, ele aprende tudo sobre a execução da prestação de serviço, mas ele aprende pouquíssimo, ou talvez quase nada, sobre gestão, sobre ser um empresário, sobre gestão do tempo, sobre gestão de recursos. Acontece o mesmo na medicina, acontece o mesmo na advocacia. Os profissionais aprendem sobre a execução do serviço, mas eles não aprendem sobre todas essas outras skills, essas outras ferramentas que tem que fazer parte do cotidiano do empresário. Aí o que acontece? Acontece esse contexto que a gente está dizendo, que a gente está comentando sobre ele. Muitas clínicas, muitos escritórios de advocacia, muitos consultórios médicos, que já são médicos, eles já faturam um valor considerável, mas a nível de gestão, a coisa não está tão bem, porque eles sabem executar o serviço, mas a gestão ainda não está tão apurada e desenvolvida. Exatamente. É muito comum, em todos os segmentos de prestação de serviço, Reinaldo, no Brasil nós temos um gap de gestão e a gente precisa resolver isso. Precisa resolver, como você falou, isso aí é pedagógico, né? Passa pela educação, né? A formação hoje de um profissional da área da saúde precisava ter uma formação um pouco mais forte nessa área de gestão, principalmente na área odontológica, que a maioria dos dentistas saem com o sonho de montar o seu consultório sem nenhum preparo, sem nenhuma informação minimamente para se administrar um negócio da maneira correta, né? E essa questão da tributação é um despreparo tão exagerado, né? Erros se cometem com essa questão da tributação, principalmente nessa área clínica, que não poderia ser cometidos, né? Impostos sendo pagos desnecessariamente ou deixando de ser pagos, criando um passivo enorme que a qualquer momento pode destruir um negócio que começa com tudo que tinha para dar certo, como você falou, nos primeiros 5 anos é onde os desastres acontecem, porque é o começo, né? Naquele modelo onde havia entusiasmo, havia a energia certa, havia a visão certa, mas a falta de conhecimento, né? Aquela velha máxima, o que eu não sei faz com que está diretamente ligado com os resultados que eu tenho, porque se eu soubesse, né, os resultados seriam outros, seriam diferentes. Perfeito, Reinaldo, é isso mesmo. E muitas clínicas, muitas empresas, muitos empresários pensam assim:
esse negócio de planejamento tributário, eu vou deixar mais para frente, para quando eu tiver um pouco maior, que a minha empresa cresceu um pouco mais. Tem até uma crença, Reinaldo, que assim, eu sempre busco bater nela, porque ela é muito forte, ela tem que ser desconstruída, porque ela é uma crença equivocada. O empresário de segmento odontológico, ele pensa assim, não, eu faturo menos de 4,8 milhões no ano, então aqui no Simples Nacional é o meu lugar, eu não preciso sair daqui. Quando eu faturar mais que esse valor, eu vou atrás de um profissional. A gente sempre tem falado aqui nas últimas lives que isso não é verdade, que muitas vezes a clínica está faturando aí 100 mil por mês, 1 milhão e pouco aí por ano, e ela já está no momento de lucro presumido, principalmente com o reenquadramento das alíquotas para os serviços hospitalares, já está no momento. Algumas semanas atrás, nós fizemos aqui, junto com o Edmilson, que é meu parceiro de trabalho, nós simulamos o planejamento tributário de algumas empresas que estavam aqui ao vivo com a gente, e ficou muito claro que o regime do lucro presumido com o reenquadramento das alíquotas para os serviços hospitalares é mais vantajoso que o Simples Nacional na maioria dos casos. E que dentro do próprio Simples Nacional tem 2 anexos, tem o anexo 3 e tem o anexo 5. Então, qual anexo desse que a clínica vai se enquadrar? Vai depender de fatores como o valor do prolabore, o valor da folha de pagamento. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso tem que ser analisado caso a caso, porque cada empresa é um contexto, cada empresa é um cenário, e o momento de se fazer é sempre agora. Nunca pense que o momento é mais tarde. O momento é agora, porque você já organiza a casa, você já traça um planejamento, você já sabe o que tem que ser feito e você já está com a casa preparada para crescer. É muito comum, Reinaldo, eu acho engraçado. Às vezes a clínica está com um modelo ali híbrido, o cara emite um pouco de nota fiscal na pessoa física, na pessoa jurídica. É um malabarismo danado. Até funciona. Em muitos casos até funciona. Só que é uma estrutura que não é compatível com o crescimento. Porque se a empresa crescer um pouquinho, não tem o que fazer. Aquele crescimento vai ter que entrar na sonegação, porque é um modelo que não é sustentável. Você esbarrou num tema aí que, de certa forma, eu me tornei especialista, ou pelo menos eu procuro me desenvolver cada dia mais, que é a questão do crescimento. As pessoas acham que gestão do crescimento tem a ver com aumentar faturamento, né? E, na verdade, a gestão do crescimento passa em você ter um negócio que está em ritmo de crescimento em todas as áreas. Por exemplo, essa questão tributária, ela, mesmo que você não aumente o seu faturamento, mas você cresce numa análise tributária correta e você faz os ajustes, porque, por exemplo, se alguém estiver entrando na nossa live agora e ouvir a frase, você fatura menos de 4 milhões por ano e você está passando da hora, muitas vezes, de ir para o lucro presumido. Aí você fala assim, esse pessoal está ficando doido. É muito mais simples o Simples Nacional do que o lucro presumido, e o imposto é a metade, quase, em alguns casos. Mas o que a pessoa que está entrando agora não sabe, e que nós estamos aqui revirando há vários meses, na verdade, é que quando você vai para o lucro presumido, te dá condições de ter alíquotas diferentes para procedimentos diferentes. E que procedimentos relacionados com a área médica, ou seja, que envolve cirurgias e procedimentos, mesmo na odontologia, né, que é o segmento que mais erra nesse quesito, você consegue precificar em alíquotas diferentes e a diferença é absurda. Ou seja, tudo passa pela falta de conhecimento, né? Falta de informação. Nós vivemos dias, Guilherme, que a informação nunca teve tão acessível, né? Hoje mesmo estamos entregando aqui 10 horas de conteúdo, né? E infelizmente esse conteúdo não chega a todas as clínicas que precisavam saber das informações que nós estamos discutindo aqui. Não chega por quê? Porque tem uma gestão do tempo desordenada, né? Não prioriza o que precisava priorizar, tem uma gestão de um negócio que suga todas as energias, e é muito comum você ouvir relatos de dentistas
e médicos que não tiram férias. Porque na contabilidade deles, se eles tirarem um mês de férias, eles perdem um mês de faturamento, ou talvez um grande percentual desse faturamento. E aí eles, sugados por toda a energia operacional, eles não têm tempo de cuidar do estratégico, não têm tempo de analisar as possibilidades que existem, perdem um conteúdo tão rico como esse. E o que nós estamos fazendo não é uma receita de bolo simples e fácil, que você vai sair da live e vai economizar 30%, 70% de impostos, que é o que se pode economizar. Não é simples, né? Passa-se por uma análise, passa-se por mudanças operacionais, e talvez os resultados disso não venham amanhã, mas pode vir no próximo exercício, ou a partir do próximo mês, ou até mesmo no histórico passado, né? Existem relatos de clínicas que economizaram ou recobraram impostos que já foram pagos em valores expressivos, porque não sabia que tinha direito àquele benefício, mas são casos de clínicas que minimamente mantinha a sua organização de emissão de notas fiscais, separando procedimentos da maneira adequada, e que hoje pode usufruir desses benefícios. Reinaldo, uma questão muito interessante é o seguinte: nós vivemos na era da informação, mas olha que interessante, paradoxalmente, a era da informação é a era da escassez dos bons profissionais. Pensa comigo uma coisa, vai buscar um bom alergista, um bom médico na área de alergias. É dificílimo. Por quê? Não é porque não tem. Tem muitos. Porém, eles já estão comprometidos. A agenda deles, as clínicas deles já estão lotadas. Outro exemplo. Buscar um bom programador. Eu sei, nas nossas conversas, que você tem uma dificuldade aí. Muitas vezes, né, surge a necessidade de contratar um novo programador. Não só você, outros amigos que eu tenho também da área da tecnologia. É dificílimo contratar. Então, a era da informação não necessariamente é a era da abundância dos profissionais. Nesse contexto, o que surge? Surge a necessidade de estar inserido dentro de um bom ecossistema. Por isso é tão importante essas lives que o aplicativo faz, essas live 10G. Por quê? Porque são, para quem tem a percepção de entender o que é isso, o que o aplicativo está oferecendo para a audiência? Um ecossistema de profissionais de confiança, competentes. Não é verdade? Não é um ecossistema? É um ecossistema, Guilherme, e tem uma coisa que estão chamando na área... os psicólogos chamam de lateralização de benefícios e características. O que é isso? Quando nós fazemos esse trabalho, o que nós estamos fazendo aqui é doar conhecimento, né? É trazer, como você mesmo descreveu, profissionais da área, você é um deles, profissionais que têm conteúdo e informação que é relevante, né? Hoje na nossa programação, que eu li logo na abertura, uma programação extremamente relevante. Ela sai desde vendas, negociações, experiências, compartilhamento de cases e questões tributárias, LGPD. Então, tudo que a gente traz aqui foi muito bem pensado e tem uma coerência muito grande, mas sem que seja explícito. Existe uma lateralização de características desses benefícios. E a partir do momento que eu trago um conhecimento novo para um cliente, ou até mesmo para quem não é cliente, mas que talvez um dia possa vir a ser, eu estou plantando algo de bom naquela empresa, naquela clínica, naquela pessoa, naquele profissional, porque no final o conhecimento ele é individual, né? Conhecimento que transforma uma empresa inteira, às vezes uma empresa de dezenas ou centenas de pessoas envolvidas, é o conhecimento que uma pessoa
ouvindo uma live como essa, ou um trecho de uma live como essa, implantou. Né? Porque também não adianta nada você absorver e se tornar um obeso de informação, né? Já que nós estamos na era da informação, como você disse, e não colocar em prática. O único conhecimento que vai fazer sentido é colocar em prática. Agora, essa lateralização dos benefícios e das consequências, dos resultados desse trabalho que nós estamos fazendo aqui, é um efeito dominó. É um efeito onde um cliente nosso que cresce por causa de uma informação que nós trazemos, é um cliente que vai ser recorrente na absorção da nossa prestação de serviço. Ao absorver um dos nossos serviços, um dos nossos softwares, ele vai voltar e vai trazer outros e vai nos indicar. Então, essa transferência de conhecimento, que é o que você está fazendo também, e isso replica em algum benefício lateral que talvez você mesmo não esteja observando e não foi intencional. Né? Por isso que é tão importante nós compartilharmos conhecimento. Você falou sobre a escassez de profissionais. Cada dia que passa está mais escasso o número de profissionais, os bons profissionais disponíveis. Eu tenho sempre dito para o meu pessoal de recrutamento para irem atrás de profissionais que estão empregados. Pararem de ir atrás dos profissionais que não estão empregados. Por quê? O profissional que está empregado é o profissional que está produtivo de maneira útil. Agora tem uma armadilha aí. Um profissional que está produzindo de maneira útil numa determinada empresa não é garantia de que ele vai produzir de maneira útil na sua empresa. Por quê? Cada atmosfera, cada ambiente tem a sua energia, tem a sua proposta, tem a sua cultura, né? E eu tenho falado muito sobre cultura ultimamente, porque eu tenho apostado muito nisso. Eu tenho clareza de que a cultura de um negócio ela é transformadora de um ambiente, e esse ambiente, essa energia que é o contexto de um negócio formado por pessoas, ele é fundamental para o sucesso, porque se você e os seus colaboradores não fazem o que fazem por causa de algo a mais que não seja o monetário, tem alguma coisa errada, porque em algum momento essa equação não vai fechar. Portanto, a informação e a transmissão dessa informação de uma maneira proposital, recorrente, ela emana efeitos colaterais, efeitos que nós muitas vezes nem enxergamos, e por isso que o doar é tão importante, o fazer a mais é tão importante, não é verdade? Perfeito, Reinaldo, perfeito. E eu gostaria de encaminhar para o encerramento dessa nossa live, reforçando essa reflexão, para que a audiência ela compreenda a importância disso que o aplicativo tem feito, da criação desse ecossistema. Porque pensa só, Reinaldo, se cada empresário do ramo da odontologia, ele for por ele mesmo buscar profissionais dessas áreas, ele for filtrar quem é de confiança, quem não é, o aplicativo já fez isso. Se o empresário do segmento odontológico tiver a sensibilidade de perceber o valor agregado desse ecossistema das lives 10G, isso é como se fosse um summit. O aplicativo foi atrás de profissionais nas áreas mais promissoras dentro da odontologia, nas áreas mais importantes, principalmente, não são profissionais como muitas vezes nas faculdades, que o cara dá aula, mas o cara não aplica no negócio dele. Não, o aplicativo foi atrás de pessoas que estão ali na trincheira, no campo de batalha, resolvendo problemas. Então eu queria deixar essa reflexão com a audiência. Aproveitem esse ecossistema. Na era da informação, os bons profissionais vão ser cada vez mais escassos. Por quê? Porque só vão ter acesso a eles dentro dos ecossistemas. Logo, Reinaldo, logo, isso já está acontecendo. Os bons profissionais só vão ser encontrados dentro de ecossistemas. Isso já acontece. Por exemplo, vai contratar um profissional da construção civil fora de um ecossistema. Você não consegue. Você não encontra. Dificílimo. Os profissionais da construção civil estão cada vez mais escassos. Onde você tem acesso a eles? Dentro de algum ecossistema, dentro de alguma construtora, dentro de algum escritório de arquitetura.
isso vai acontecer, já está acontecendo em todas as áreas profissionais. Então, esse ecossistema do aplicativo é um prazer poder participar dele, viu, Reinaldo? Poder compor esse grupo. E quem tiver aí antenado, entendendo o valor desse ecossistema, com certeza não vai ter outro desfecho que não seja o crescimento.